Ela humilhou o homem em público, sem saber que ele seria seu futuro marido. Isabela Santos tremiam as mãos enquanto segurava a taça de vinho tinto. As palavras que acabara de ouvir ecoavam em sua mente como um soco no estômago. O homem à sua frente, de terno escuro e gravata azul marinho, havia acabado de se apresentar como Rafael Mendes, diretor executivo da empresa que demitiu 300 funcionários na semana passada. Sua mãe estava entre eles. Dona Carmen Santos, 62 anos, 30 anos de dedicação à mesma empresa, havia perdido o emprego há apenas 3 anos da aposentadoria. E agora, naquele salão dourado do Hotel Copacabana Palace, no meio da festa de lançamento de uma revista de negócios, Isabela estava cara a cara com o responsável por toda aquela tragédia. — Você é Rafael Mendes? — perguntou ela, a voz saindo mais alta do que pretendia. — Sim, sou eu. — E você é? A pergunta dele soou casual, quase desinteressada. Isabela sentiu o sangue ferver. Como ele podia estar ali, bebendo champanhe e sorrindo, enquanto centenas de famílias estavam passando dificuldades por causa de suas decisões? — Sou filha de uma das pessoas que você demitiu, respondeu, erguendo a taça. E isto é pelo que você fez com ela. O vinho tinto desceu pela cabeça de Rafael como uma cascata vermelha, manchando seu rosto, seu terno caro e sua gravata. O líquido escorreu pelos ombros, enquanto 200 convidados pararam de conversar e olharam para a cena. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da taça vazia, batendo no chão de mármore. Rafael ficou imóvel por alguns segundos, o vinho pingando do queixo. Suas sobrancelhas se ergueram em surpresa, mas não houve grito, não houve reação agressiva, apenas um olhar confuso e magoado. — Meu Deus! — sussurrou uma senhora idosa próxima. — Alguém está filmando? — perguntou o outro convidado. Isabela viu os celulares se erguendo ao redor do salão. Flashes começaram a disparar. Em questão de minutos, aquele momento estaria nas redes sociais do mundo inteiro. Mas não se importava. A imagem da mãe chorando na cozinha de casa, segurando a carta de demissão, era mais forte que qualquer constrangimento. Rafael tirou um lenço do bolso e começou a limpar o rosto devagar. Seus olhos escuros encontraram os de Isabela por um instante. — Qual é o nome da sua mãe? — perguntou ele, a voz calma demais para alguém que acabara de ser humilhado publicamente. — Como se você se importasse — retrucou Isabela. — Carmen Santos, Departamento Financeiro, 30 anos jogados no lixo. Rafael assentiu lentamente, como se o nome significasse alguma coisa para ele. Isso irritou Isabela ainda mais. Será que ele conhecia todos os funcionários que havia demitido? Será que tinha uma lista decorada para ocasiões como essa? — Espero que você durma bem à noite sabendo o que fez, disse ela, girando nos calcanhes e se afastando. Atrás dela, ouvia os murmúrios dos convidados se intensificando. Algumas pessoas riam baixinho, outras pareciam chocadas. Isabela atravessou o salão com a cabeça erguida, ignorando os olhares e comentários. Só queria sair dali o mais rápido possível. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. No táxi de volta para casa, Isabela começou a questionar se havia feito a coisa certa. A adrenalina estava diminuindo e dando lugar a uma sensação estranha no estômago. Não era arrependimento exatamente, mas uma inquietação que ela não conseguia explicar. O motorista, um homem de uns 50 anos, olhava para ela pelo retrovisor. — A senhorita está bem? Parece meio abatida. — Acabei de fazer algo que talvez não deveria ter feito, respondeu Isabela, olhando pela janela, as luzes de São Paulo passando rapidamente. — Olha, moça, na minha experiência de vida, a gente sempre se arrepende mais do que não fez do que fez. Se você sentiu que tinha que fazer, então foi certo. As palavras do motorista trouxeram um pouco de conforto, mas não dissiparam completamente a sensação estranha. Isabela chegou em casa pouco depois das 10 da noite. O apartamento pequeno em Copacabana, que dividia com a mãe, estava silencioso. Dona Carmen já havia dormido. Isabela tirou os sapatos de salto alto e caminhou até o quarto da mãe.
A porta estava entreaberta e ela podia ver a figura frágil deitada na cama, respirando devagar. Nos últimos dias, desde a demissão, sua mãe parecia ter envelhecido 10 anos. Os cabelos grisalhos estavam mais bagunçados, os olhos mais fundos, os ombros mais curvados. Carmen Santos havia começado a trabalhar na empresa aos 20 anos, recém-casada e cheia de sonhos. Subiu de cargo devagar, sempre honesta, sempre dedicada. Quando o marido faleceu em um acidente de trânsito 15 anos atrás, foi o salário dela que sustentou a família. Foi o plano de saúde da empresa que pagou os estudos de Isabela. E agora, com 62 anos, ela estava desempregada. Isabela fechou a porta devagar e foi para seu próprio quarto. Ligou o notebook e, inevitavelmente, abriu as redes sociais. O vídeo já estava lá. Alguém havia filmado o momento exato em que ela jogou o vinho em Rafael e postado no Instagram. Em poucas horas já tinha milhares de visualizações e centenas de comentários. Nossa, que coragem! Ele mereceu mesmo. Quem é essa mulher? Virou minha heroína. Executivos filhos da mãe têm que se ferrar mesmo. Mas também havia comentários negativos. Que falta de educação, podia ter resolvido isso de outra forma. Violence is never the answer. Coitado do homem, que vexame. Isabela fechou o laptop. Não queria ler mais. O que estava feito, estava feito. Rafael Mendes tinha recebido uma pequena amostra do que suas decisões causavam na vida das pessoas. Talvez agora ele pensasse 2 vezes antes de destruir tantas famílias. Na manhã seguinte, Isabela acordou com o celular tocando insistentemente. Era Patrícia, sua melhor amiga desde a faculdade. Isa, você enlouqueceu? Está em todos os sites de notícia. Do que você está falando? O vídeo, você jogando vinho no executivo. Menina, virou um fenômeno viral. Isabela sentou na cama, ainda sonolenta. Havia esperado que o vídeo circulasse um pouco, mas não imaginava que chegaria aos sites de notícia. Patrícia, preciso ir trabalhar. Conversamos depois. Isa, espera. Você está bem? Fez certo, viu? Esse pessoal precisa aprender que as atitudes deles têm consequências. Depois de desligar, Isabela tomou banho e se arrumou para mais um dia no escritório de eventos onde trabalhava. Era uma empresa pequena, especializada em festas corporativas e lançamentos de produtos. Nada muito glamouroso, mas pagava as contas e permitia que ela ajudasse a mãe. No caminho para o trabalho, mais pessoas a reconheceram. Uma senhora no ônibus deu tapinhas em seu ombro e sussurrou. Muito bem, minha filha. Esses ricos precisam aprender. Um rapaz jovem pediu para tirar uma selfie com ela. Isabela começou a ficar desconfortável com toda a atenção. No escritório, foi recebida como uma heroína. Todos os colegas queriam saber detalhes da história. Como ela havia conseguido entrar na festa? Como foi a reação do homem? Ele disse alguma coisa? Gente, foi só um impulso, explicou Isabela. Minha mãe perdeu o emprego por causa dele. Quando o vi lá bebendo champanhe como se nada tivesse acontecido, perdi a cabeça. Márcia, a secretária, balançava a cabeça aprovando. Fez certo, Isa. Esses executivos vivem numa bolha. Acham que podem fazer o que quiserem sem consequências. Mas Cláudio, o chefe, parecia preocupado. Isabela, você sabe que isso pode trazer problemas, né? E se o cara resolve te processar? A possibilidade não havia passado pela cabeça dela. Será que Rafael Mendes era do tipo que processaria alguém por uma humilhação pública? A julgar pela reação calma que ele teve na hora, talvez não. Mas ela realmente não o conhecia. O dia passou devagar. Isabela tentou se concentrar no trabalho, mas a cada hora recebia mensagens de amigos e conhecidos comentando sobre o vídeo. À tarde, sua mãe ligou. Filha, o que foi essa história que a vizinha me contou? Você jogou vinho em alguém? Isabela suspirou. Havia esperado ter mais tempo antes de explicar tudo para a mãe. Mãe, encontrei o homem que te demitiu ontem à noite. Perdi a cabeça. Meu Deus, Isabela, como você foi parar numa festa com esse homem? Era um evento de trabalho. Eu nem sabia que ele estaria lá. Quando me apresentaram e ouvi o nome dele... Filha, você não deveria ter feito isso.
Agora ele pode tomar alguma atitude contra você. Mãe, o homem demitiu 300 pessoas numa tacada só. Achou que ia ficar por isso mesmo? Eu sei que você quis me defender, mas assim não era o jeito. Agora estou preocupada. Dona Carmen tinha razão para se preocupar. Isabela havia agido por impulso, movida pela raiva e pela dor de ver a mãe sofrendo, mas não havia pensado nas consequências. E se Rafael Mendes realmente decidisse processá-la? Ela não tinha dinheiro para um advogado caro, não tinha influência nem contatos poderosos. Naquela noite, depois do jantar, mãe e filha se sentaram na sala para conversar melhor sobre o assunto. Conta para mim exatamente o que aconteceu, pediu Dona Carmen. Isabela relatou todos os detalhes da noite anterior, como chegou à festa acompanhando um cliente da empresa, como foi apresentada a Rafael durante uma conversa casual, como descobriu quem ele era e perdeu o controle. E qual foi a reação dele? Foi estranha, mãe. Ele não gritou, não chamou segurança, não fez escândalo. Só ficou lá parado, limpando o rosto, e perguntou seu nome. Perguntou meu nome? É. Quando eu disse que você tinha sido demitida, ele perguntou como você se chamava, como se o nome significasse alguma coisa. Dona Carmen ficou pensativa. Sabe, filha, tem uma coisa que eu não te contei sobre o dia da demissão. O que foi? Na semana seguinte, recebi uma carta em casa, sem remetente. Tinha informações sobre um fundo de apoio para os funcionários demitidos. Consultoria gratuita para quem quisesse abrir um negócio próprio, ajuda com currículo, indicações de emprego. Achei estranho. E você procurou saber mais sobre isso? Liguei para alguns colegas. Várias pessoas receberam a mesma carta. Algumas já tinham ido nas reuniões. Disseram que era tudo verdade, que realmente estavam ajudando. Mas quem estava por trás disso? Ninguém sabia. Era anônimo. Só diziam que era um empresário que queria ajudar. Isabela sentiu um frio na barriga. Seria possível que Rafael Mendes estivesse envolvido naquele fundo de apoio? Seria possível que ele não fosse o vilão cruel que ela havia imaginado? Mãe, você vai nessas reuniões? Estava pensando em ir. A dona Eulália, do Departamento de Recursos Humanos, disse que conseguiu uma indicação de emprego através deles. Está trabalhando numa empresa menor, mas pelo menos está trabalhando. Então vá, não custa tentar. Mas e se descobrirem que você é minha filha? E se viram o vídeo? Mãe, o importante é você conseguir se recolocar. O resto a gente vê depois. Na manhã seguinte, Isabela acordou com uma sensação diferente. A raiva cega do primeiro momento estava dando lugar a uma curiosidade inquieta. Quem realmente era Rafael Mendes? Por que ele havia reagido daquela forma à humilhação? E o que ele tinha a ver com o misterioso fundo de apoio? No trabalho, Cláudio a chamou em sua sala. Isa, chegou uma proposta interessante aqui. Um evento beneficente. O pagamento é muito bom, mas é para organizar tudo em um mês. Que tipo de evento? Uma gala para arrecadar fundos para famílias em situação de vulnerabilidade. O cliente quer algo elegante, mas não ostensivo demais. Disse que o público vai ser principalmente pessoas que passaram por dificuldades recentemente. Parece interessante. Qual é o orçamento? Esse é o ponto curioso. O valor está bem acima do normal para um evento desse tipo. E o cliente quer manter anonimato. Tudo vai ser tratado através de um representante. Isabela aceitou o trabalho. Tinha experiência com eventos corporativos e estava confiante de que conseguiria fazer algo bonito dentro do prazo. Além disso, a empresa precisava do dinheiro, e ela também. Os preparativos começaram imediatamente. O representante do cliente era um advogado chamado Dr. Henrique Tavares, um homem de uns 40 anos, muito profissional e eficiente. Ele passava todas as instruções por e-mail e telefone, sempre lembrando que o financiador queria manter total anonimato. Ele é muito reservado, explicou o doutor. Henrique durante uma ligação. Prefere não aparecer nem ter seu nome associado ao evento. Quer apenas que as famílias sejam beneficiadas. É admirável, comentou Isabela. Hoje em dia é raro encontrar alguém que faz caridade sem querer aparecer. Realmente, ele é uma pessoa muito especial. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like
e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Enquanto organizava o evento, Isabela também acompanhava de longe as idas da mãe às reuniões do fundo de apoio. Dona Carmen voltava sempre animada, contando sobre as dicas que havia recebido e as oportunidades que estavam aparecendo. Tem um homem lá que é um anjo, Isa, contava a mãe. Ele não aparece nas reuniões, mas criou um programa de consultoria gratuita. Já ajudou mais de 50 pessoas a conseguir emprego novo. E ninguém sabe quem é? O pessoal chama ele de o benfeitor. Dizem que é um empresário que se sentiu mal com a situação dos demitidos e decidiu ajudar com o próprio dinheiro. Quantas pessoas participam dessas reuniões? Ah, tem bastante gente. Não só da nossa empresa. Tem funcionários de outras empresas que fecharam ou fizeram cortes também. É um grupo bem grande. Isabela começou a suspeitar cada vez mais que o misterioso benfeitor e o cliente anônimo do evento que estava organizando eram a mesma pessoa. As datas coincidiam, o perfil era o mesmo, e ambos demonstravam uma preocupação genuína com pessoas em dificuldades. Uma semana antes do evento, Dr. Henrique ligou com uma solicitação especial. Isabela, o cliente gostaria de fazer algumas mudanças no cardápio. Nada muito complicado, mas ele quer ter certeza de que vai agradar a todos os convidados. Claro, sem problema. Que tipo de mudanças? Ele quer incluir alguns pratos mais simples no menu. Disse que muitos convidados podem não estar acostumados com comida muito sofisticada e quer que todos se sintam à vontade. A preocupação era tocante e mostrava alguém que realmente entendia a realidade das pessoas que pretendia ajudar. Isabela fez as alterações solicitadas e aproveitou para perguntar: Dr. Henrique, posso saber um pouco mais sobre seu cliente? Não precisa me dar o nome, mas estou curiosa sobre o que o motivou a organizar este evento. Houve uma pausa do outro lado da linha. Isabela, posso ser franco com você? Claro. Meu cliente passou por uma situação difícil recentemente. Teve que tomar decisões muito duras no trabalho e isso o afetou profundamente. Este evento é uma forma dele tentar reparar alguns danos. Que tipo de decisões? Não posso entrar em detalhes, mas digamos que ele foi forçado a fazer coisas que iam contra seus princípios. E agora quer usar seus próprios recursos para ajudar as pessoas que foram prejudicadas. O coração de Isabela disparou. Seria possível? Seria possível que Rafael Mendes fosse realmente o cliente anônimo? A descrição de Dr. Henrique coincidia perfeitamente com a situação dele. Dr. Henrique, posso fazer uma pergunta meio estranha? Pode. Seu cliente, ele não seria por acaso o Rafael Mendes? O silêncio que se seguiu confirmou suas suspeitas. Como você... Começou o Dr. Henrique, mas interrompeu. Isabela, preciso ligar para meu cliente e conversar com ele. Te retorno em 1 hora. Isabela desligou o telefone com as mãos tremendo. Então era verdade. Rafael Mendes era o homem que estava financiando o evento beneficente. Era ele quem estava ajudando secretamente os funcionários demitidos. Era ele quem sua mãe chamava de o benfeitor. Em menos de 1 hora, Dr. Henrique ligou de volta. Isabela, meu cliente gostaria de conversar pessoalmente com você. Seria possível nos encontrarmos hoje à tarde? Onde? No escritório dele. Mas quero deixar claro que ele não tem nenhuma intenção de criar problemas por causa do incidente da semana passada. Ele só quer esclarecer algumas coisas. Isabela passou o resto da manhã nervosa. Parte dela queria cancelar o encontro e fingir que nunca havia descoberto a identidade do cliente. Outra parte estava desesperadamente curiosa para entender melhor quem era Rafael Mendes. Às 3 da tarde, ela chegou ao endereço que Dr. Henrique havia passado. Era um prédio comercial moderno na Faria Lima, mas não tão imponente quanto ela havia imaginado. O escritório de Rafael ficava no 15º andar. A secretária, uma mulher simpática de uns 50 anos, a recebeu com um sorriso. A senhora deve ser Isabela. O Dr. Rafael está esperando. Isabela foi conduzida até uma sala ampla, mas decorada de forma simples. Rafael estava de pé próximo à janela, olhando para a cidade. Quando se virou para cumprimentá-la, Isabela notou que ele parecia cansado. Havia olheiras em seu rosto e uma expressão melancólica
que não estava presente na noite da festa. Obrigado por vir, disse ele, estendendo a mão. Por favor, sente-se. Isabela apertou sua mão rapidamente e se sentou numa poltrona de couro. Rafael se acomodou atrás da mesa, mantendo uma distância respeitosa. Antes de mais nada, começou ele, quero que saiba que não tenho nenhuma intenção de processá-la ou criar problemas por causa do que aconteceu na festa. Entendo sua reação. Obrigada, murmurou Isabela. Segundo, quero pedir desculpas pelo que aconteceu com sua mãe. Sei que isso não muda nada, mas as demissões foram a decisão mais difícil que já tive que tomar na vida. Se foi tão difícil, por que fez? Rafael suspirou fundo. Porque se eu não fizesse, a empresa inteira teria fechado. Os acionistas estavam pressionando há meses. A situação financeira estava insustentável. Era demitir 300 pessoas, ou ver 1.200 funcionários ficarem desempregados quando a empresa falisse. E por que não explicou isso publicamente? Porque não ia adiantar nada. As pessoas que perderam o emprego continuariam desempregadas. E explicações soam como desculpas quando você está passando dificuldades. Isabela olhou ao redor do escritório. Esperava ver sinais de ostentação, quadros caros, objetos de luxo, mas tudo era simples e funcional. Então você criou o fundo de apoio. Com meu próprio dinheiro, sim. Vendi meu apartamento em Ipanema, meu carro, algumas ações que tinha. Queria ajudar as pessoas a se recolocarem o mais rápido possível. E o evento beneficente? É uma extensão do programa. Quero envolver outras pessoas e empresas na ajuda. Sozinho posso fazer pouco, mas se conseguir mobilizar a comunidade empresarial... Isabela sentiu uma mistura confusa de emoções. Raiva por ter sido enganada pela aparência das coisas. Vergonha por ter humilhado publicamente um homem que estava tentando fazer o bem. Admiração por alguém que sacrificou seu conforto pessoal para ajudar outros. Por que você não me contou isso antes? Por que manteve segredo? Porque se as pessoas soubessem que eu estava por trás do fundo, elas iam desconfiar das intenções. Iam achar que era só marketing pessoal ou tentativa de limpar minha imagem. Eu queria que a ajuda fosse genuína, sem segundas intenções. E agora? Por que está me contando? Rafael se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Porque Dr. Henrique me disse que você desconfiou da minha identidade. E porque, bem, porque depois do que aconteceu na festa, senti que você merecia saber a verdade sobre sua mãe. O que quer dizer? Carmen Santos sempre foi uma funcionária exemplar. Na verdade, ela estava na minha lista de pessoas que eu não queria demitir de jeito nenhum. Tentei argumentar com os acionistas, mas eles foram inflexíveis. Queriam cortes drásticos e não aceitavam exceções. Isabela sentiu os olhos se enchendo de lágrimas. Ela não sabe disso. E não precisa saber. Mas quero que você saiba que a demissão dela foi uma das coisas que mais me incomodaram em todo esse processo. Por quê? Porque ela me lembra minha própria mãe. Também trabalhou a vida inteira numa empresa, também foi demitida quando estava perto de se aposentar. Também ficou perdida, sem saber o que fazer aos 60 anos. A semelhança das histórias trouxe uma nova perspectiva para Isabela. Rafael não era o executivo frio e insensível que ela havia imaginado. Era alguém que carregava suas próprias dores e que tentava, à sua maneira, reparar os danos que havia sido forçado a causar. Isabela, continuou Rafael, sei que você tem todo o direito de me odiar, mas gostaria de pedir um favor. Que favor? Continue organizando o evento. Independente do que você pensa sobre mim, há 200 famílias que vão ser beneficiadas. Elas não têm culpa da nossa situação. Eu nunca pensei em desistir do evento, respondeu Isabela. Independente de quem seja o cliente, é um trabalho importante. Obrigado. Houve um momento de silêncio desconfortável. Isabela olhava para suas próprias mãos, tentando processar tudo o que havia descoberto. Rafael mexia nervosamente com uma caneta. Posso fazer uma pergunta? Disse Isabela. Claro. Na festa, quando eu joguei o vinho em você, por que não reagiu? Por que não me chamou de louca ou mandou me tirarem de lá? Rafael sorriu pela primeira vez desde que ela havia chegado.
Porque você estava certa. Não sobre meus motivos, mas sobre o resultado. Eu realmente era responsável pela demissão da sua mãe. Você estava defendendo alguém que ama. Como eu poderia ficar bravo com isso? Mas deve ter sido humilhante. Foi. Mas talvez eu merecesse. Talvez precisasse sentir uma pequena parcela da humilhação que 200 famílias sentiram quando perderam seus empregos. A honestidade brutal de Rafael desarmou completamente Isabela. Ela havia chegado ali esperando encontrar justificativas egoístas ou tentativas de manipulação. Em vez disso, encontrou alguém que assumia suas responsabilidades e tentava fazer o melhor possível com uma situação impossível. Rafael, disse ela usando seu nome pela primeira vez. Eu peço desculpas pela forma como reagi. Não conhecia toda a história. Você não precisa pedir desculpas. No seu lugar, eu teria feito a mesma coisa. Ainda assim foi errado e constrangedor para você. Sabe qual foi a parte mais constrangente? Qual? Descobrir que o vídeo viralizou e minha mãe viu. Ela me ligou preocupada, achando que eu tinha feito alguma coisa terrível para merecer aquilo. Isabela não conseguiu segurar uma risada. E você explicou para ela? Tentei, mas você sabe como são as mães. Ela ficou do seu lado. Disse que se uma moça bonita como você estava brava comigo, eu devia ter feito alguma coisa errada mesmo. Sua mãe me chamou de bonita? Rafael corou levemente, entre outras coisas. O clima na sala havia mudado completamente. A tensão inicial havia dado lugar a uma conversa quase amigável. Isabela começou a ver Rafael como uma pessoa real, com sentimentos e dificuldades, em vez de um símbolo de tudo que estava errado no mundo corporativo. Posso fazer mais uma pergunta? Pode. Por que você aceitou ser o responsável pelas demissões? Por que não deixou que os acionistas se queimassem sozinhos? Porque eu era o diretor executivo. Era minha responsabilidade. E porque... Bem, porque esperava conseguir fazer algo para amenizar a situação depois. Como o fundo de apoio. Exatamente. E você nunca pensou em pedir demissão e deixar outra pessoa lidar com isso? Rafael ficou alguns segundos em silêncio. Pensei. Mas se eu saísse, eles iam colocar alguém muito pior no meu lugar. Alguém que faria os cortes de forma ainda mais cruel e não moveria um dedo para ajudar os demitidos depois. Então você sacrificou sua própria reputação para proteger os funcionários? Eu não vejo dessa forma tão nobre. Apenas tentei fazer o menor mal possível numa situação impossível. Isabela estava começando a entender a complexidade da situação. Rafael não era um herói nem um vilão. Era apenas alguém tentando navegar por circunstâncias difíceis e fazendo o melhor que conseguia. E agora? O que vai acontecer com você? Bem, depois do vídeo viral, perdi alguns contratos importantes. Minha reputação no mercado não está das melhores, mas tenho algumas economias e posso me reinventar. Você não está bravo comigo por isso? Isabela, você fez o que achou certo no momento. Não posso culpá-la por não conhecer toda a história. A generosidade de Rafael só aumentava o sentimento de culpa de Isabela. Ela havia julgado e condenado um homem sem conhecer os fatos. Havia humilhado publicamente alguém que estava tentando fazer o bem, e agora descobria que suas ações haviam prejudicado não apenas Rafael, mas potencialmente também as pessoas que ele estava tentando ajudar. Rafael, existe alguma forma de eu reparar o dano que causei? Não há dano para reparar. Você agiu com o coração, defendendo sua mãe, isso é admirável. Mas e os contratos que você perdeu? E sua reputação? Essas coisas se resolvem com o tempo. O importante é que o evento beneficente saia bem e que as famílias sejam ajudadas. Dr. Henrique apareceu na porta da sala. Rafael, desculpe interromper, mas você tem uma reunião em 15 minutos. Claro, obrigado, Henrique. Rafael se levantou e Isabela fez o mesmo. Bem, acho que nossa conversa fica por aqui. Obrigado por vir e por manter o evento. Obrigada por me explicar tudo. E... Rafael? Sim? Prometo que o evento vai ser perfeito. Quando Isabela saiu do prédio, sua cabeça estava a 1000 por hora. Em menos de 2 horas,
Sua visão sobre Rafael Mendes havia mudado completamente. Ele não era o monstro insensível que ela havia imaginado. Era um homem com problemas e dilemas reais, tentando fazer o melhor possível numa situação complicada. No táxi de volta para casa, ela pensou na mãe. Dona Carmen havia se beneficiado do fundo de apoio criado por Rafael, sem saber que ele era o mesmo homem que havia autorizado sua demissão. Era uma ironia cruel do destino. Em casa, encontrou a mãe animada, organizando papéis sobre a mesa da cozinha. Isa, que bom que chegou, tenho novidades. Que novidades? O pessoal do fundo de apoio conseguiu uma entrevista para mim. É numa empresa pequena, mas séria, e o salário não é ruim. Mãe, que ótimo. Pois é. E sabe o que mais? A dona Eulália me contou que o benfeitor estava pensando em organizar um evento para arrecadar mais fundos. Ela disse que seria uma festa linda, para mostrar para outras empresas como é importante ajudar quem está passando dificuldades. Isabela quase riu da coincidência. E vocês vão participar? Claro! Queremos conhecer pessoalmente esse homem maravilhoso. Mesmo que ele seja tímido e não queira aparecer, pelo menos queremos agradecê-lo. Mãe, e se eu disser que você já conhece esse homem? Como assim? Isabela se sentou ao lado da mãe. O homem que criou o fundo de apoio é Rafael Mendes. Dona Carmen parou de mexer nos papéis e olhou para a filha com incredulidade. Como assim, filha? É o mesmo homem em quem eu joguei vinho na festa. Ele está usando o próprio dinheiro para ajudar os funcionários demitidos. Mas isso não faz sentido. Por que ele faria isso? Porque ele não queria demitir ninguém. Foi forçado pelos acionistas. E agora está tentando reparar o dano. Dona Carmen ficou em silêncio por alguns minutos processando a informação. Meu Deus, Isabela, então você humilhou um homem que estava tentando me ajudar? Eu não sabia, mãe. Só descobri hoje. E como descobriu? Isabela contou sobre o evento beneficente, sobre as suspeitas que teve e sobre a conversa no escritório de Rafael. Filha, vocês precisam conversar direito. Esse homem não merecia o que aconteceu na festa. Eu sei, mãe. Já pedi desculpas para ele. E ele aceitou? Mais do que isso, ele disse que no lugar dele eu teria feito a mesma coisa. Dona Carmen balançou a cabeça. Que situação complicada. E agora? Agora vou fazer o melhor evento beneficente que ele já viu. É o mínimo que posso fazer. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na semana seguinte, Isabela se dedicou inteiramente aos preparativos do evento. Cada detalhe estava sendo cuidadosamente planejado. Ela queria que tudo fosse perfeito, não apenas para impressionar Rafael, mas principalmente para honrar as famílias que seriam beneficiadas. Doutor, Henrique continuava sendo o intermediário. Mas agora as conversas tinham um tom mais pessoal. Ele sabia que Isabela conhecia a identidade do cliente e isso facilitava a comunicação. Rafael pediu para eu te perguntar se você quer alguma coisa específica no evento, disse Dr. Henrique durante uma ligação. Como assim? Bem, você é a organizadora, mas também é filha de uma das beneficiadas. Ele quer ter certeza de que você está confortável com tudo. Diga para ele que está tudo perfeito e que eu agradeço a consideração. Isabela, posso fazer uma observação pessoal? Claro. Rafael está muito abalado com toda essa situação. Não só pelas demissões, mas pelo que aconteceu na festa também. Ele se sente culpado por ter causado tanto sofrimento. Ele não deveria se sentir assim. Não foi culpa dele. Eu sei disso, e você sabe disso. Mas ele não consegue ver dessa forma. Dr. Henrique, posso pedir um favor? Pode. Quando tudo isso acabar, gostaria de conversar com Rafael novamente. Tenho algumas coisas para falar com ele. Tenho certeza de que ele gostaria muito disso. O dia do evento chegou rapidamente. Isabela chegou ao local 5 horas antes do início para supervisionar os últimos detalhes. Era um salão elegante, mas acolhedor, decorado com flores simples e cores suaves. Tudo havia sido pensado para que os convidados se sentissem à vontade. As mesas eram redondas para facilitar a conversa entre as pessoas.
O cardápio incluía pratos sofisticados, mas também opções mais familiares. Havia um espaço para as crianças brincarem, enquanto os pais participavam das apresentações. 1 hora antes do evento começar, Dr. Henrique chegou com um homem que Isabela não conhecia. Isabela, este é o Dr. Paulo, representante de uma empresa que quer se tornar parceira do projeto. Muito prazer, disse Dr. Paulo. Ouvi falar muito bem do seu trabalho. Obrigada. Espero que o evento corresponda às expectativas. Tenho certeza de que sim. Que Rafael pediu para eu entregar isto para você. Dr. Paulo lhe entregou um envelope lacrado. Isabela o abriu e encontrou uma carta manuscrita. Cara Isabela, quero agradecer por todo o capricho e dedicação na organização deste evento. Sei que não foi fácil para você trabalhar comigo depois de tudo que aconteceu, mas você se mostrou profissional e humana. Não consegui vir pessoalmente porque minha presença poderia criar constrangimento para alguns convidados que me reconheceriam das notícias. Mas estarei presente de coração. Espero que sua mãe consiga a recolocação que merece e que vocês duas sejam muito felizes. Com admiração e respeito, Rafael. Isabela dobrou a carta e a guardou na bolsa. Estava decepcionada por Rafael não vir, mas entendia os motivos. Os convidados começaram a chegar pontualmente às 7 da noite. Eram famílias inteiras, pais, mães, filhos, alguns avós. Muitos estavam claramente nervosos, vestindo suas melhores roupas e tentando se comportar adequadamente num ambiente que não era familiar. Dona Carmen chegou acompanhada de várias amigas do grupo de apoio. Ela usava um vestido azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião e estava visivelmente emocionada. Filha, está tudo lindo, disse ela, abraçando Isabela. E pensar que tudo isso foi organizado pelo homem que... Mãe, vamos focar no presente. Este é um momento de celebração. A noite transcorreu perfeitamente. As famílias se integraram rapidamente, compartilhando histórias e criando novas amizades. As crianças brincavam alegremente no espaço reservado para elas. O jantar foi elogiado por todos. Durante os discursos, vários empresários anunciaram parcerias e contratações. Dona Eulália subiu ao palco para falar em nome dos beneficiados e conseguiu emocionar a plateia com seu relato. Há 3 meses pensávamos que o mundo havia acabado para nós, disse ela. Éramos pessoas de 50, 60 anos, achando que nunca mais íamos conseguir emprego. Hoje, graças a um anjo que preferiu ficar no anonimato, temos nova esperança. A plateia aplaudiu de pé. Isabela olhou ao redor do salão, vendo rostos felizes e esperançosos. Rafael havia conseguido seu objetivo. Havia transformado um momento de tragédia em uma oportunidade de recomeço. No final da noite, quando os últimos convidados estavam saindo, Dr. Henrique se aproximou de Isabela. Rafael me pediu para te entregar isto. Era outro envelope, este com uma chave e um endereço. O que é isso? Ele gostaria de falar com você. Se você quiser, claro. Isabela olhou para a mãe, que estava conversando animadamente com as amigas. Mãe, você consegue ir para casa sozinha? Tenho que resolver uma coisa. Claro, filha, vai lá. O endereço era uma cobertura em Ipanema. Isabela estranhou, pois Rafael havia dito que vendeu o apartamento. Quando chegou ao local e usou a chave para subir, encontrou um ambiente completamente diferente do que esperava. Não era um apartamento luxuoso, era um espaço simples, com móveis básicos e poucas decorações. Rafael estava na varanda, olhando para o mar. Você veio, disse ele sem se virar. Você disse que tinha vendido seu apartamento? Vendi. Este era do meu pai. Estava fechado há anos. Isabela se aproximou da varanda. A vista era linda, mas o apartamento em si era modesto. Como foi o evento? Perguntou Rafael. Perfeito. As famílias adoraram. Vários empresários se comprometeram a ajudar. Fico feliz. Por que você não foi? Rafael finalmente se virou para olhá-la. Porque seria constrangedor para todos. As pessoas iam ficar divididas entre agradecer e se sentir desconfortáveis. Ou talvez elas fossem entender melhor quem você realmente é. Isabela, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você me perdoou?
A pergunta a pegou de surpresa. Rafael, quem tem que perdoar é você. Eu é que te humilhei injustamente. Não foi injustamente. Você estava protegendo sua mãe. Qualquer filha faria o mesmo. Mas eu te julguei sem conhecer a história. E agora? Ainda me julga? Isabela olhou para Rafael. Ele parecia vulnerável, quase frágil, muito diferente do executivo confiante que ela havia imaginado. Agora eu vejo um homem que sacrificou tudo para ajudar pessoas que nem conhece. Um homem que preferiu ser odiado a deixar que outros fizessem o trabalho sujo. Um homem que... Que o quê? Que me fez questionar todos os meus preconceitos. Rafael sorriu tristemente. Sabe qual foi a parte mais difícil de tudo isso? Qual? Não foi perder o apartamento, nem o carro, nem os contratos. Foi ser odiado por tentar fazer a coisa certa. Você não é odiado, não por quem realmente te conhece. Poucas pessoas se dão ao trabalho de conhecer a história completa. Então conte a história. Pare de carregar esse peso sozinho. E como eu faço isso? Como explico que às vezes não há escolhas certas, apenas escolhas menos erradas? Isabela se aproximou mais dele. Começando com uma pessoa de cada vez. Começando comigo. Eles ficaram alguns minutos em silêncio, olhando para o mar. A brisa noturna era agradável e o som das ondas relaxante. Rafael, posso te fazer uma proposta? Que proposta? Deixe-me organizar outro evento, mas desta vez para contar sua história, para mostrar às pessoas quem você realmente é. Isabela, isso não é necessário. É sim, você merece que as pessoas saibam a verdade, e as famílias que você ajudou merecem conhecer seu benfeitor. E se ninguém acreditar? E se acharem que é só marketing? Então pelo menos você terá tentado. Pelo menos terá falado sua verdade. Rafael pensou por alguns momentos. Você faria isso? Mesmo depois de tudo? Principalmente depois de tudo. É a minha forma de pedir desculpas. Suas desculpas já foram aceitas há muito tempo. Então é minha forma de honrar o homem que conheci hoje. Rafael estendeu a mão para ela. Parceiras? Parceiros, corrigiu Isabela, apertando sua mão. Naquela noite, eles conversaram até o amanhecer. Rafael contou detalhes sobre as pressões que havia sofrido, sobre as noites sem dormir tentando encontrar alternativas para as demissões, sobre a culpa que carregava. Isabela falou sobre sua própria raiva, sobre como havia julgado precipitadamente, sobre o que havia aprendido. Quando o sol nasceu sobre Ipanema, ambos sabiam que algo havia mudado entre eles. Não era mais apenas uma questão de perdão ou reparação. Era o início de uma compreensão mútua, talvez até de uma amizade. Isabela, disse Rafael quando ela se preparava para ir embora. Posso te pedir um favor? Claro. Não conte para sua mãe sobre o segundo evento ainda. Quero ter certeza de que vai dar certo antes de criar expectativas. Combinado. E obrigado por tudo. Obrigada a você. Por me ensinar que nem sempre as coisas são o que parecem. Na semana seguinte, Isabela começou a planejar secretamente o segundo evento. Desta vez seria diferente. Não seria uma gala beneficente, mas um encontro mais íntimo onde Rafael poderia contar sua história para um grupo menor de pessoas. Ela entrou em contato com jornalistas conhecidos, empresários influentes e líderes de organizações sociais. Explicou a situação e convenceu vários deles a participarem. Dr. Henrique a ajudou com os detalhes legais e logísticos. Ele estava entusiasmado com a ideia. Rafael precisa disso, disse ele. Ele está carregando uma culpa que não é dele. Está se punindo por ter feito o melhor que podia numa situação impossível. Você o conhece há muito tempo, 10 anos, e posso garantir que ele é uma das pessoas mais íntegras que já conheci. O que aconteceu na empresa foi uma tragédia, mas ele não foi o vilão dessa história. Enquanto organizava o evento, Isabela também acompanhava os progressos da mãe. Dona Carmen havia conseguido o emprego através do programa de recolocação e estava radiante. Filha, não é o mesmo salário que eu ganhava antes, mas é um recomeço, dizia ela. E o ambiente é muito bom. As pessoas são gentis. Fico feliz, mãe. E sabe o que mais? Descobri que a empresa que me contratou
também participa do programa de apoio. O dono disse que o Rafael Mendes o convenceu a dar oportunidades para profissionais mais experientes. É mesmo? Pois é. Parece que esse homem está movendo céus e terras para ajudar todo mundo. E pensar que você jogou vinho nele... Mãe, já falamos sobre isso. Eu sei, mas ainda me sinto mal. Ele estava tentando me ajudar e recebeu uma humilhação pública em troca. Mas você não sabia, nem eu sabia. Mesmo assim, queria poder agradecê-lo pessoalmente. Talvez um dia você possa. O segundo evento estava marcado para 2 semanas depois. Seria realizado no mesmo hotel onde havia acontecido o incidente do vinho, mas em um salão menor e mais reservado. 2 dias antes do evento, Isabela recebeu uma ligação inesperada. Isabela Santos. Sim, sou eu. Aqui é da revista Veja. Estamos fazendo uma matéria sobre o vídeo viral do vinho e gostaríamos de entrevistá-la. Que tipo de matéria? Queremos contar a história completa. O antes e o depois. O que levou àquele momento e o que aconteceu desde então. Isabela hesitou. A matéria poderia ajudar a esclarecer a situação, mas também poderia expor ainda mais Rafael. Posso ligar de volta em algumas horas? Claro, mas precisamos da resposta até amanhã para fechar a edição. Isabela imediatamente ligou para o Dr. Henrique e contou sobre a proposta da revista. O que Rafael acha? Vou perguntar para ele e te retorno. 1 hora depois, Dr. Henrique ligou de volta. Rafael disse que a decisão é sua. Se você acha que pode ajudar, ele apoia. Se você acha que pode prejudicar, ele também apoia a sua decisão. E o que você acha? Acho que pode ser uma oportunidade de contar a versão completa da história, mas é arriscado. Isabela passou a noite pensando. Na manhã seguinte, ligou para a jornalista. Aceito dar a entrevista, mas com uma condição. Qual? Quero que Rafael Mendes também seja entrevistado. A história não faz sentido sem os 2 lados. Ele aceitaria? Vou perguntar. Rafael aceitou fazer a entrevista. Eles se encontraram na redação da revista numa tarde chuvosa de quinta-feira. A jornalista, uma mulher experiente chamada Lúcia Marcondes, os recebeu com profissionalismo e empatia. Antes de começarmos, disse Lúcia, quero que saibam que meu objetivo é contar a história completa e justa. Não estou interessada em criar vilões ou heróis artificiais. A entrevista durou 3 horas. Rafael contou sobre as pressões dos acionistas, sobre as alternativas que tentou encontrar, sobre o fundo de apoio que criou. Isabela falou sobre sua reação impulsiva, sobre as descobertas que fez depois e sobre como sua percepção mudou. Vocês se perdoaram mutuamente? Perguntou Lúcia. Não havia nada para perdoar, respondeu Isabela. Ambos agimos com o coração, defendendo o que achávamos certo. E você, Rafael? Como se sente em relação ao que aconteceu? Entendo perfeitamente a reação de Isabela. No lugar dela, eu teria feito a mesma coisa. Talvez pior. E agora? Qual é a relação entre vocês? Rafael e Isabela se olharam. Somos parceiros, disse Rafael. Estamos trabalhando juntos para ajudar mais famílias. Parceiros ou algo mais? A pergunta pegou ambos de surpresa. Até aquele momento, nem Rafael nem Isabela haviam pensado em sua relação nesses termos. Somos amigos, respondeu Isabela rapidamente. Amigos que aprenderam uma lição importante sobre não julgar pelas aparências. A matéria foi publicada na semana seguinte com o título Do ódio à parceria. A história completa do vídeo viral do vinho. A repercussão foi imediata e positiva. Muitas pessoas que haviam criticado Rafael publicamente agora enviavam mensagens de apoio. Empresários ofereciam parcerias para expandir o programa de apoio aos desempregados. O segundo evento aconteceu exatamente como planejado. Desta vez, Rafael estava presente. Ele contou sua história para um grupo seleto de jornalistas, empresários e formadores de opinião. A recepção foi calorosa e respeitosa. Precisamos de mais executivos como você, disse um dos convidados. Pessoas que assumem responsabilidades e tentam reparar os danos. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria, respondeu Rafael.
Não, você fez muito mais que isso, interrompeu Dona Carmen, que havia sido convidada para o evento. Você transformou uma tragédia em oportunidade. Era a primeira vez que mãe e filha conheciam Rafael pessoalmente, após descobrirem a verdade. Dona Carmen se aproximou dele com lágrimas nos olhos. Senhor Rafael, eu queria agradecê-lo pessoalmente, não só pelo emprego que consegui através do seu programa, mas por ter dado esperança de volta para tanta gente. Dona Carmen, a senhora não precisa me agradecer. Eu é que deveria pedir desculpas por ter sido forçado a demiti-la. O senhor não teve culpa e fez muito mais do que deveria para nos ajudar depois. Rafael ficou emocionado com as palavras de Dona Carmen. Durante meses havia carregado a culpa pelas demissões. Ouvir o perdão e o reconhecimento de uma das pessoas afetadas foi profundamente libertador. No final da noite, quando os convidados estavam indo embora, Isabela se aproximou de Rafael. Como se sente? Aliviado. Pela primeira vez em meses, sinto que posso dormir tranquilo. Você merecia ser ouvido. Obrigado. Por tudo. Por ter organizado isso, por ter me dado uma segunda chance, por... Rafael? Sim? Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você tem namorada? A pergunta o pegou completamente desprevenido. Não. Por quê? Porque depois de toda essa história, depois de conhecer quem você realmente é, eu gostaria de conhecê-lo melhor. Como pessoa, não apenas como parceiro de trabalho. Rafael sorriu. Você está me convidando para um encontro? Estou. Mesmo depois de ter me humilhado publicamente? Principalmente por isso. Qualquer relacionamento que sobreviva a um vinho na cabeça no primeiro encontro tem tudo para dar certo. Rafael riu. Quando você quiser. Que tal amanhã? Jantar simples, nada de eventos ou trabalho. Perfeito. Na noite seguinte, eles se encontraram em um restaurante pequeno e acolhedor em Ipanema. Pela primeira vez, conversaram sem a tensão dos eventos anteriores. Descobriram que tinham muito em comum. Ambos haviam perdido o pai cedo. Ambos eram próximos das mães. Ambos acreditavam na importância de ajudar os outros. Sabe qual foi a parte mais estranha de tudo isso? Disse Isabela. Qual? Descobrir que eu já admirava você antes mesmo de conhecê-lo. Como assim? Lembra da revista cujo lançamento era celebrado naquela festa? Lembro. Tinha uma matéria sobre jovens executivos que estavam fazendo a diferença no mercado. Você estava na lista. Li e pensei. Este é o tipo de empresário que o Brasil precisa. Está brincando? Não estou. Quando descobri quem você era na festa, foi como se um ídolo tivesse caído do pedestal. E agora? Agora descobri que você é muito melhor que qualquer ídolo. Você é uma pessoa real, com defeitos e qualidades, tentando fazer o melhor possível. Isabela, posso te fazer uma confissão? Pode. Depois que você jogou o vinho em mim, fui para casa e procurei saber quem você era. Descobri que você trabalha com eventos, vi fotos do seu trabalho, li sobre você na internet. E o que achou? Achei que você era incrível, uma mulher forte, independente, que não tem medo de lutar pelo que acredita, mesmo estando do lado receptor da luta. Você não ficou bravo? Como eu poderia ficar bravo com alguém que estava defendendo a mãe? Minha própria mãe me ensinou a sempre proteger quem amo, custe o que custar. O jantar se estendeu até o restaurante fechar. Eles conversaram sobre tudo, família, trabalho, sonhos, medos. Quando finalmente se despediram, ambos sabiam que aquilo era o início de algo especial. Nos meses seguintes, Rafael e Isabela se tornaram inseparáveis. Trabalhavam juntos expandindo o programa de apoio aos desempregados, mas também construíam uma relação pessoal sólida e carinhosa. Rafael recuperou rapidamente sua reputação no mercado. A matéria da revista e os eventos que Isabela organizou mostraram seu verdadeiro caráter. Novos contratos apareceram, e ele pode até mesmo rejeitar alguns que não estavam alinhados com seus valores. Sabe qual foi o melhor resultado de toda essa confusão? Disse ele durante um almoço romântico. Qual? Descobri que posso escolher com quem trabalhar. Não preciso mais aceitar qualquer coisa por necessidade. E qual é o critério para escolher?
Trabalho apenas com pessoas que respeitam funcionários e se preocupam com o impacto social de suas decisões. Isso não limita muito suas opções? Limita, mas me deixa muito mais feliz. Dona Carmen se apaixonou por Rafael quase tanto quanto a filha. Ele se tornou presença constante na casa delas, sempre trazendo flores ou algum doce especial. Os domingos viraram tradição. Almoço na casa de Isabela com a mãe, seguido de longas caminhadas na praia. Filha, disse Dona Carmen um dia, esse homem é ouro puro, não deixa ele escapar. Mãe, não é assim que funciona. Relacionamentos precisam de tempo para se desenvolver. Bobagem. Vocês já passaram pelo pior momento possível juntos. Se sobreviveram àquele vinho na cabeça, sobrevivem a qualquer coisa. 6 meses depois do primeiro encontro romântico, Rafael chamou Isabela para jantar no mesmo restaurante onde haviam se conhecido melhor. Tem algum motivo especial para voltarmos aqui? Perguntou ela. Tem. Quero fazer uma pergunta importante em um lugar especial. Isabela sentiu o coração acelerar. Que pergunta? Rafael tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Isabela Santos, você gostaria de se casar comigo? As lágrimas vieram antes da resposta. Sim, claro que sim. Mesmo sabendo que nosso primeiro encontro foi você me humilhando publicamente? Principalmente por isso. Provamos que podemos superar qualquer coisa juntos. O anel era simples e elegante, exatamente do jeito que Isabela gostava. Rafael havia perguntado discretamente para Dona Carmen sobre o gosto da filha e recebido conselhos detalhados. Rafael, posso fazer um pedido? Qualquer coisa. Quero que o casamento seja no mesmo hotel onde nos conhecemos, no mesmo salão. Por quê? Porque foi lá que tudo começou. Foi lá que você recebeu o primeiro vinho da sua vida. Agora vai ser lá que você vai receber o primeiro sim da sua vida. Na verdade, disse Rafael sorrindo, não é o primeiro sim. Você já disse sim para me dar uma segunda chance. Sim para me ajudar a contar minha história. Sim para ser minha namorada. E agora sim para ser minha esposa. Verdade. Parece que eu não sei dizer não para você. Espero que nunca aprenda. O casamento foi marcado para 6 meses depois. A organização ficou por conta de Isabela, naturalmente, com a ajuda de toda a equipe do escritório onde trabalhava. Será que as pessoas não vão achar estranho? Perguntou Rafael durante uma das reuniões de planejamento. Achar estranho o quê? Nos casarmos no mesmo lugar onde você me humilhou publicamente. Rafael, pare de se ver como vítima dessa história. Você não foi humilhado. Você foi testado e passou no teste. Como assim? A forma como você reagiu naquela noite mostrou seu verdadeiro caráter. Outro homem teria gritado, chamado segurança, tentado me prejudicar depois. Você manteve a calma e a dignidade. Estava apenas chocado demais para reagir. Não, você reagiu como um cavalheiro. E foi isso que me fez mudar de opinião sobre você. Os preparativos do casamento se tornaram uma celebração antecipada. Todos os funcionários que haviam sido beneficiados pelo programa de apoio foram convidados. Muitos empresários que se tornaram parceiros do projeto também estariam presentes. Vai ser mais que um casamento, disse Dr. Henrique. Vai ser uma celebração de superação. Como assim? Vocês transformaram o pior momento da vida profissional do Rafael no melhor momento da vida pessoal dele. E vice-versa. Uma semana antes do casamento, Rafael recebeu uma ligação inesperada. Rafael Mendes? Sim, sou eu. Aqui é da empresa onde você trabalhava. Os acionistas gostariam de conversar com você. Sobre o quê? Eles querem oferecer sua antiga posição de volta, com um aumento substancial e total autonomia para suas decisões. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Posso pensar? Claro, mas precisamos de uma resposta até segunda-feira. Naquela noite, Rafael contou para Isabela sobre a proposta. E o que você vai responder? Não sei. Por um lado, seria uma forma de colocar em prática tudo o que aprendi. Por outro, tenho medo de me envolver novamente com aquele tipo de pressão. Rafael, o que seu coração diz? Diz para aceitar. Mas com condições. Que condições? Primeiro,
total transparência em todas as decisões. Segundo, criação de um fundo permanente de apoio aos funcionários em dificuldades. Terceiro, participação dos funcionários nas discussões sobre mudanças que os afetem. E se eles não aceitarem? Então é sinal de que ainda não aprenderam nada. Rafael apresentou suas condições na segunda-feira. Para sua surpresa, os acionistas aceitaram todas elas. A má publicidade que tivemos depois das demissões nos custou muito caro, explicou o presidente do conselho. Queremos alguém que nos ajude a construir uma nova imagem. Não estou interessado em construir imagem. Estou interessado em construir uma empresa justa. É exatamente isso que queremos. Rafael aceitou a proposta, mas impôs um período de experiência de 6 meses. Se não conseguisse implementar as mudanças que considerava necessárias, sairia sem aviso prévio. O dia do casamento chegou ensolarado e perfeito. O salão estava decorado com flores brancas e vermelhas, uma homenagem discreta ao vinho que havia dado início a toda a história. Isabela usava um vestido simples e elegante, com um véu que havia pertencido à sua avó. Rafael estava impecável em um smoking azul marinho, mas desta vez com uma gravata vermelha. A gravata é proposital? Perguntou o Dr. Henrique, que era o padrinho. É um lembrete, respondeu Rafael, para nunca esquecer que às vezes as melhores coisas da vida começam de forma inesperada. Dona Carmen foi quem conduziu Isabela até o altar. Ela havia insistido em ter essa honra, já que o pai não estava mais presente. Filha, sussurrou ela enquanto caminhavam, tenho certeza de que seu pai estaria muito orgulhoso. Obrigada, mãe. Por tudo. Eu é que agradeço, por ter encontrado um homem que te faz feliz e que nos faz felizes também. A cerimônia foi emocionante. Quando chegou a hora dos votos, Rafael se dirigiu não apenas à noiva, mas a todos os presentes. Isabela, começou ele, você me ensinou que é possível recomeçar, que é possível transformar erros em oportunidades, que é possível amar alguém que primeiro nos fez sofrer. Prometo ser o homem que você merece e honrar todos os dias o amor que nasceu de uma situação improvável. Isabela não conseguiu segurar as lágrimas. Rafael, disse ela, você me ensinou que nem sempre as primeiras impressões estão certas, que é possível perdoar e ser perdoada, que o amor verdadeiro surge quando menos esperamos. Prometo estar ao seu lado em todas as batalhas, principalmente naquelas que você tiver que lutar para proteger quem ama. Quando o pastor perguntou se alguém se opunha ao casamento, uma voz se ergueu no fundo do salão. Eu me oponho! Todos se viraram surpresos. Era um homem jovem que ninguém reconheceu. Com que direito? Perguntou o pastor. Com o direito de quem filmou o vídeo viral original, respondeu o jovem. Eu que comecei essa história toda. Houve risos na plateia. O rapaz continuou. Me oponho porque acham que podem se casar sem me convidar. Eu quero estar na festa. Rafael e Isabela riram junto com todos os convidados. Você está convidado, gritou Isabela. Afinal, sem você, nunca teríamos nos conhecido direito. A cerimônia continuou em meio a risos e lágrimas de alegria. Quando finalmente foram declarados marido e mulher, os aplausos duraram vários minutos. Durante a festa, muitos convidados se aproximaram do casal para compartilhar suas próprias histórias de superação. Alguns haviam conseguido emprego através do programa de apoio de Rafael. Outros haviam se inspirado na história do casal para resolver seus próprios conflitos familiares ou profissionais. Vocês viraram um símbolo, disse uma senhora idosa. Provaram que é possível transformar raiva em amor, conflito em parceria. Nós apenas mostramos que vale a pena dar segundas chances, respondeu Isabela. E terceiras, e quartas, e quantas forem necessárias, completou Rafael. Dona Carmen fez um discurso emocionante durante o jantar. Há 1 ano, disse ela, eu achava que minha vida havia acabado. Perdi o emprego, perdi a esperança, achei que nunca mais seria útil para alguma coisa. Hoje tenho um novo trabalho, novos amigos, e ganhei um filho que amo como se fosse meu próprio sangue. Ela olhou para Rafael com carinho. Rafael, você não apenas me deu uma segunda chance profissional, você me deu uma segunda chance de ser feliz. E mais importante, você fez minha filha feliz.
Não existe sogra mais grata no mundo. Rafael se levantou e abraçou Dona Carmen, emocionado. Dona Carmen, a senhora me ensinou que família não é apenas sangue. É quem está do nosso lado nos momentos difíceis. Sou eu quem sou grato por ter sido aceito na família de vocês. O último discurso da noite foi feito por Dr. Henrique. Conheço Rafael há 10 anos, disse ele. Vi-o passar pelo pior momento de sua carreira, carregar culpas que não eram dele, sacrificar tudo para ajudar outros. Mas nunca o vi tão feliz quanto nos últimos meses. Ele olhou para Isabela. E você, Isabela, teve a coragem de reconhecer um erro, de dar uma segunda chance, de enxergar além das aparências. Vocês são a prova de que o amor pode nascer das situações mais improváveis. Por fim, ele se dirigiu a todos os convidados. Esta não é apenas a celebração de um casamento. É a celebração da possibilidade de recomeçar, de perdoar, de transformar conflitos em oportunidades. Que a história de Rafael e Isabela nos inspire a dar segundas chances, a olhar além das primeiras impressões, a acreditar que sempre é possível um final feliz. A festa se estendeu até de madrugada. Rafael e Isabela dançaram várias vezes, sempre observados pelos olhares carinhosos dos convidados. Era impossível não se emocionar vendo como aquela história havia evoluído. "Para onde vocês vão viajar na lua de mel?" perguntou uma convidada. "Vamos ficar no Brasil mesmo", respondeu Isabela. "Queremos conhecer melhor nosso próprio país e aproveitar para visitar outras cidades onde podemos implementar programas similares ao que criamos aqui", completou Rafael. "Vocês não conseguem parar de trabalhar nem na lua de mel?", brincou o Dr. Henrique. "Quando o trabalho é uma paixão, não parece trabalho", respondeu Rafael. "E quando você trabalha com quem ama, fica ainda melhor", completou Isabela. No final da noite, quando os últimos convidados estavam saindo, Rafael e Isabela ficaram sozinhos no salão onde tudo havia começado. "Consegue acreditar que estamos aqui 1 ano depois, casados?", perguntou Rafael. "Honestamente, não. Se alguém me dissesse há 1 ano que eu me casaria com o homem em quem joguei vinho, eu acharia que a pessoa estava louca. E eu, se alguém me dissesse que a mulher que me humilhou publicamente se tornaria o amor da minha vida, teria rido. Sabe qual é a lição de tudo isso? Qual? Que às vezes as melhores coisas da vida vêm disfarçadas de tragédia. E que o amor verdadeiro pode nascer até mesmo de um copo de vinho jogado na cabeça." Eles riram e se beijaram no mesmo local onde 1 ano antes haviam se conhecido da pior forma possível. "Rafael", disse Isabela, encostando a cabeça no ombro dele. "Promete uma coisa?" "Qualquer coisa. Se um dia eu ficar brava com você novamente, não me deixa jogar mais nada na sua cabeça. Conversa comigo antes." "Prometo. Mas posso fazer um pedido?" "Pode. Se você ficar brava comigo, me dá pelo menos a chance de explicar antes de me condenar." "Prometo." Eles ficaram ali por mais alguns minutos, abraçados, olhando o salão vazio onde suas vidas haviam mudado para sempre. "Pronta para começar nossa vida de casados?", perguntou Rafael. "Mais que pronta. Pronta para todas as aventuras que ainda vamos viver juntos. Mesmo que sejam tão malucas quanto a que já vivemos. Principalmente se forem tão malucas quanto a que já vivemos." De mãos dadas, eles saíram do salão em direção ao futuro incerto, mas promissor que os aguardava. Haviam provado que o amor pode nascer das circunstâncias mais improváveis e que, com compreensão e perdão, é possível transformar qualquer história em um final feliz. 6 meses depois do casamento, Rafael estava implementando com sucesso suas reformas na empresa. O novo modelo de gestão participativa havia reduzido drasticamente a rotatividade de funcionários e aumentado a produtividade. Outras empresas começaram a procurá-lo para consultorias sobre como humanizar suas práticas corporativas. "Sabe qual é a ironia de tudo isso?", disse ele para Isabela durante um jantar. "Qual? Se você não tivesse jogado aquele vinho em mim, eu provavelmente continuaria sendo apenas mais um executivo comum. O escândalo me forçou a reavaliar tudo e me tornar a pessoa que sempre quis ser. Então devo jogar vinho em você mais vezes? Por favor, não.
Uma vez foi suficiente para uma vida inteira. Isabela havia sido promovida a sócia do escritório de eventos. Sua especialidade agora era organizar encontros corporativos focados em responsabilidade social. Empresas de todo o país a procuravam para criar eventos que conectassem impacto social com networking. É incrível como nossa história mudou não só nossas vidas, mas também nossas carreiras, comentou ela. Acho que encontramos nosso propósito, respondeu Rafael. Ajudar outros a encontrar formas de fazer bem, fazendo o bem. Dona Carmen se tornara uma espécie de embaixadora não oficial do programa de apoio aos desempregados. Ela visitava outras cidades para compartilhar sua experiência e incentivar pessoas em situação similar. Minha mãe está mais ativa e feliz agora do que quando estava empregada, observou Isabela. É porque ela encontrou um sentido maior. Não está apenas trabalhando para sobreviver, está trabalhando para ajudar outros a sobreviverem também, igual a nós. Igual a nós. 1 ano e meio após o casamento, Isabela descobriu que estava grávida. A notícia foi recebida com euforia por toda a família estendida que haviam construído. Espero que nosso filho herde seu senso de justiça, disse Rafael, acariciando a barriga ainda pequena de Isabela. E espero que herde sua capacidade de perdoar, respondeu ela. E se herdar nossa tendência de criar confusões que se transformam em coisas boas? Aí vamos ter que nos preparar para uma vida muito interessante. A gravidez trouxe uma nova dimensão para a relação deles. Rafael se tornou ainda mais protetor e carinhoso, enquanto Isabela descobriu uma serenidade que não sabia que possuía. Sabe que nome quero dar para nosso filho se for menino? Disse Rafael um dia. Qual? Gabriel. Como o menino da história que você me mostrou, aquele que salvou a filha do empresário. Por quê? Porque os Gabriéis do mundo são aqueles que aparecem quando menos esperamos para mudar tudo para melhor. Como você fez comigo. E se for menina? Esperança. Porque foi isso que você trouxe para minha vida quando eu achava que tudo estava perdido. O bebê nasceu num domingo ensolarado de dezembro, pesando 3,2 kg. Era um menino de olhos escuros como os do pai, e o sorriso travesso da mãe. Gabriel Rafael Mendes, anunciou Rafael com lágrimas nos olhos. Bem-vindo ao mundo, meu filho. Dona Carmen foi a primeira a visitá-los no hospital. Meu netinho lindo, disse ela pegando o bebê no colo. Você nem imagina a história maluca dos seus pais. Um dia vamos contar para ele, disse Isabela. E vamos ensinar que às vezes as melhores coisas da vida começam de forma inesperada, completou Rafael. Gabriel cresceu cercado de amor e histórias. Aos 2 anos, já conhecia todos os tios e tias do programa de apoio. Sua festa de aniversário sempre era celebrada no mesmo hotel onde seus pais se conheceram, numa tradição que se tornara lenda na família. Papai, por que vocês se casaram no mesmo lugar onde a mamãe jogou vinho no Senhor? Perguntou Gabriel aos 4 anos. Porque foi lá que descobrimos que às vezes brigamos com as pessoas certas pelos motivos certos, explicou Rafael. Eu posso jogar vinho na minha namorada quando crescer? Não, responderam Rafael e Isabela em uníssono rindo. Seu pai e sua mãe tiveram muita sorte, explicou Isabela. Normalmente, quando jogamos coisas nas pessoas, elas ficam bravas e nunca mais falam conosco. Então foi mágica? Foi amor, corrigiu Rafael. Amor disfarçado de raiva, mas amor mesmo assim. Gabriel cresceu ouvindo essa história e outras histórias de pessoas que seus pais haviam ajudado ao longo dos anos. Ele aprendeu desde cedo que pequenas ações podem ter grandes consequências e que nunca se deve julgar alguém sem conhecer sua história completa. Aos 8 anos, Gabriel surpreendeu os pais durante uma apresentação na escola. Meu pai e minha mãe se conheceram quando ela estava muito brava com ele, contou para a turma. Mas em vez de ficar bravo de volta, meu pai tentou entender por que ela estava brava. E descobriu que ela tinha razão para estar brava, então ele tentou arrumar o que estava errado. Aí eles se apaixonaram. A professora ficou encantada com a maturidade da narrativa. Gabriel, qual é a lição dessa história? Que quando alguém está bravo conosco, talvez a gente devesse perguntar por quê, em vez de ficar bravo de volta. Muito bem.
E mais alguma lição. Que às vezes as pessoas fazem coisas ruins porque não têm escolha. Mas se elas tentam arrumar depois, a gente deve dar uma chance. Rafael e Isabela, que assistiam à apresentação, se olharam orgulhosos. Seu filho havia entendido a essência de toda a história. 10 anos depois do casamento, Rafael foi convidado para dar uma palestra em uma universidade sobre liderança ética. Isabela o acompanhou e assistiu da plateia. Há 10 anos, começou Rafael, tive que tomar a decisão mais difícil da minha carreira. Demitir 300 pessoas para salvar uma empresa. Foi a coisa mais dolorosa que já fiz. Mas aprendi que não basta tomar decisões difíceis. É preciso assumir as consequências e tentar reparar os danos. Um estudante levantou a mão. Professor, o senhor se arrepende de ter demitido aquelas pessoas? Eu me arrependo de ter sido necessário, mas não me arrependo de ter assumido a responsabilidade. Se eu não tivesse feito, alguém ainda pior teria feito. E como o senhor lidou com a culpa? Trabalhando para reparar o dano, criando oportunidades para as pessoas afetadas e aprendendo com minha esposa que é possível transformar conflitos em parcerias. Sua esposa trabalha com você? Rafael sorriu. Minha esposa é a pessoa que jogou vinho na minha cabeça quando descobriu que eu havia demitido a mãe dela. A plateia ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, explodiu em murmúrios surpresos. E vocês se casaram? Perguntou uma aluna incrédula. Não só nos casamos, como temos um filho lindo e trabalhamos juntos ajudando outras empresas a serem mais humanas, respondeu Rafael. Isso é possível? Transformar ódio em amor assim? É possível quando ambos os lados estão dispostos a ouvir, a perdoar e a crescer. Minha esposa me ensinou que às vezes as pessoas fazem coisas ruins por raiva, mas que isso não as torna pessoas ruins. Eu a ensinei que às vezes as pessoas fazem coisas ruins por obrigação, mas que isso também não as torna pessoas ruins. Após a palestra, vários estudantes se aproximaram do casal. Vocês são nossa inspiração, disse uma jovem. Provaram que é possível dar segundas chances. E terceiras e quartas, disse Isabela, repetindo a frase que havia se tornado o lema não oficial da família. Vocês têm algum conselho para pessoas que estão passando por conflitos pessoais ou profissionais? Perguntou um rapaz. Perguntem-se. Vocês querem estar certos ou querem ser felizes? Respondeu Rafael. Às vezes essas duas coisas são incompatíveis. E lembrem-se de que primeiro impressões podem estar erradas, completou Isabela. Vale a pena dar tempo e oportunidade para conhecer melhor as pessoas e as situações. Fim da história. Agora nos conte. O que você achou dessa história de transformação? Você acredita que Isabela tomou a decisão certa ao dar uma segunda chance para Rafael? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe conosco suas próprias experiências de superação. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada emocionante.